Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, à semelhança do que temos feito nas semanas anteriores, e hoje também temos um programa que é diferente do formato que temos levado até vocês. Hoje tenho comigo não umas 3 convidados em simultâneo, é a Comissão Executiva da CIM Douro, o Presidente da Câmara Municipal de Sernancelho, Carlos Silva, e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Douro. Tenho também Domingos Carvas, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, e Nuno Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. É precisamente com estes 3 presidentes que em conjunto compõem a parte executiva da Comunidade Intermunicipal de Douro que vamos tentar compreender de que maneira é que a região tem respondido de uma forma geral à pandemia, o pacote de medidas que a CIM lançou a semana passada e também tentar perspectivar, na medida do possível, aquilo que é o futuro. Muito boa noite a todos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu começava por vos perguntar, ou por afirmar que de uma forma geral a região até terá tido uma resposta que permitiu mitigar os efeitos desta pandemia. De uma forma geral, a maior parte dos concelhos registaram um número muito baixo de casos e neste momento a maior parte deles também já está com esses casos resolvidos. Houve até inclusive concelhos que não tiveram registros de casos. Onde é que está a chave para o sucesso, se é que se pode chamar sucesso, ou para o facto de termos registado tão poucos casos no nosso território? E se calhar começava pelo Presidente Carlos Silva. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer à rádio a oportunidade que nos dá de conversarmos um bocadinho sobre um tema tão difícil e que estamos a passar neste momento, que se prende com esta pandemia do Covid-19. Eu acho que o principal, ou seja, o resultado que temos deve-se obviamente ao respeito que as pessoas tiveram pelas regras que foram impostas e também foram de certa forma propostas para o dito isolamento e também o confinamento social. Não fosse essa determinação por parte do povo, não digo apenas o povo da região do Douro, mas todo o povo português, que Portugal acaba por ser um exemplo no que diz respeito ao cumprimento das regras, provavelmente teríamos situações bem mais difíceis. Depois também temos a vantagem de estarmos no interior, onde a densidade populacional não é assim tão significativa, o que permite, digamos assim, um maior controlo e também impede diretamente uma maior propagação do próprio vírus. No entanto, há um trabalho notável feito por parte dos autarcas de toda esta região, acima de tudo o entendimento naquilo que era a aplicabilidade de algumas medidas relativamente à questão do confinamento e do isolamento social. Os municípios colocaram um conjunto de serviços à disposição também daqueles mais vulneráveis, não é? Daqueles que têm mais fator de risco, através da sua proteção civil, com a entrega dos medicamentos em casa, a alimentação, um conjunto de serviços que continuaram a ser prestados, força dessa dedicação e desse trabalho autárquico que impediu que as pessoas andassem pela rua e depois, claro, a consequência disso é positiva, é uma consequência muito interessante que é o não haver casos em grande parte dos municípios do território da CIM e existe apenas situações muito pontuais em alguns municípios, mas que estavam confinados àquilo que eram as instituições de solidariedade social. Aí o foco era maior, mas também há uma maior densidade e uma maior possibilidade de propagação por força de muitas circunstâncias e obviamente situações são muito pontuais, mas que todos os municípios, todos os presidentes de Câmara sem exceção, resolveram com muito cuidado, com muito profissionalismo e têm sido digamos, os ingredientes que têm ditado aqui algum sucesso. Embora nós como autarcas tenhamos de ter uma preocupação nacional e vemos com alguma preocupação aquilo que se vai passando, independentemente de acharmos que temos ou não temos bons resultados, porque é certo que quando morre alguém vítima de uma situação destas é triste para todo o país e que qualquer vítima é uma perda grande para o nosso território. Ainda que todo o território seja um território vasto em ofertas turísticas, eu perguntava agora ao Presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas, e também a Nuno Gonçalves, que são 2 municípios mais perto do Douro e que terão mais fluxos turísticos na região. O facto de nos termos, portado bem até ver e as coisas terem corrido mais ou menos bem na nossa região ou com algum sucesso, isso poderá ter reflexos na procura turística e poderá acelerar o facto da região poder vir a ser procurada mais rapidamente pelos turistas? Posso dizer, eu também aproveitava para lhe agradecer ao Luís Almeida pela oportunidade que dá para falarmos da região. É sempre bom podermos falar da região.
seja em que órgão de comunicação for, sobretudo quando falamos de nós, falamos dos nossos, e muitas vezes o que falta é efetivamente dizer aos outros aquilo que nós temos e aquilo que somos, aquilo que fazemos. Portanto, também um agradecimento por se lembrar de nós e desta região. Depois, dizer-lhe que, efetivamente, os municípios, no seu todo, e sobretudo na nossa região, e é do nosso território que falamos, pela sua audácia, pela sua forma de ser e de estar, não só os presidentes de Câmara, não só as suas equipas, mas também as próprias juntas de freguesia, que, mais próximas do cidadão, alertam, chamam a atenção para, resolvem, quer naqueles casos de necessidade, quer para serem mitigados, quer nos alertas que cada município, através até também do próprio governo, vinha lançando, mas que no terreno às vezes nota-se essa dificuldade. Uma coisa é fazer uma lei, uma norma no terreiro do passo, outra coisa é ir ao território, a uma pequena freguesia, ir lá colocar, fazer com que ela se cumpra. E não é sempre as próprias forças da ordem que o fazem, faz-se muitas vezes com o civismo, com a dedicação do porta a porta, e penso que esse foi o grande trabalho que foi feito, e se realmente podemos falar em sucesso, provavelmente esse sucesso deve-se em parte a essa forma de estarmos na região. Não estarmos fechados, não estarmos atrás de uma secretária, antes pelo contrário, nestas fases, nestas alturas piores, qualquer autarca vai para o território e daí estar presente e estar sempre na linha da frente para poder resolver, para poder ajudar, para poder mitigar todas as dificuldades. Em relação à questão se o facto de nós termos conseguido, ou termos até agora conseguido, de que os resultados sejam aquilo que são, a maior parte dos municípios nem casos tiveram, outros, como eu tive, grande parte deles importados da Maia, de Gaia, mas independentemente disso, tivemos cá. Eu penso que neste momento não temos casos também. Os casos que, como sabe, não são apagados da plataforma, portanto, e os casos que lhe foram registados manter-se-ão até que a Direção-Geral de Saúde os retire, mas penso que só mesmo no fim do programa é que eles sairão. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser interessante e não deixa de ser, na minha ótica, de que venha a ser importante para um turista pensar ou repensar a sua vida, repensar para onde vai passar férias, onde vai passar um fim de semana, olhando para um mapa e ver, aqui acho que não há casos. Eu dificilmente irei para Lousada ou para Felgueiras, ou para... porque é difícil em termos morais, em termos de interiorização nossa, ganhamos esses focos, e se aqui não os ganhamos, provavelmente um turista também vai ter a mesma opção, vai ter a mesma opinião quando tiver que, ou quando quiser, ou quando necessitar de fazer uma viagem, de ter algumas férias. Vai pensar provavelmente neste Douro maravilhoso, que não parou, que continuou a manter acesa a chama deste turismo, desta qualidade de turismo, e que o facto de termos contido ou termos amenizado toda esta pandemia, acho que vai ser muito positivo, que na hora da abertura, na hora de decidir, na hora de viajar, na hora de vir, eles vão escolher o Douro, não só pelo que o Douro representa como destino turístico, mas também o facto de não termos tido uma incidência tão gravosa, quer ao nível de óbitos, mas sobretudo ao nível das infecções, para os quais todos nós contribuímos. Estendi agora a perguntar a Nuno Gonçalves. Torre de Moncorvo é um município com tanta história, tão perto de Douro, é de certeza um dos atrativos da nossa região. Acha que os resultados que obtivemos até ao momento e durante esta crise poderão ser uma mais-valia no setor turístico? Bom, antes de mais, muito boa noite. Aproveito também para o cumprimentar
e desde este Douro Superior cumprimentar também os meus colegas que compõem a presidência da CIM do Douro. Bom, eu comecei por dizer boa noite deste Douro Superior, porque quero realçar o trabalho que a CIM do Douro tem feito, nomeadamente não querer impor uma unicidade, mas ter estado neste trabalho com uma grande unidade. E esta é a grande diferença. Quando nós queremos impor algo que outros possam não querer, tudo pode correr mal. Quando queremos impor o que outros também não querem fazer nos seus territórios, também pode correr mal. Isto serve para dizer o seguinte: no dia 17 de Abril, o senhor Bispo do Porto disse uma coisa muito importante, que era: confio mais nas autarquias que fazem mais os testes que o Ministério da Saúde não fez. E isto foi no dia 17 de Abril. E isto revela que os autarcas, apesar de muitas vezes não serem considerados, quer pelo Poder Central, quer principalmente pelas delegações que gravitam à volta do Poder Central, neste caso, por exemplo, a ARS, que no início sempre fizeram para ocultar tudo e toda a informação ao poder local. Esqueceram-se que quando as situações se agravam em cada município, a primeira porta que encontram aberta é a porta da Câmara Municipal e das freguesias. E, portanto, eu penso que grande parte deste sucesso se deveu basicamente a esta unidade da CIM, a esta competência das câmaras e das juntas de freguesia, que antes do problema ou antes de reagirem ao problema foram proativos na resolução desse mesmo problema, nomeadamente levando medicamentos a quem estava confinado, criando uma rede que permitisse que os alimentos chegassem também a essas pessoas, permitindo que o próprio confinamento não fosse um isolamento de morte, como se costumava dizer, mas um isolamento profilático para a vida. E, portanto, esse era desde já aquilo que eu gostaria de dizer em prol dos autarcas e desta região do Douro. Quanto à pergunta que me colocou, obviamente que o turismo era, sem dúvida, e vai continuar a ser o grande motor de desenvolvimento desta região. O turismo, o vinho, e eu penso que a imagem que nós temos que passar é o turismo de excelência que já tínhamos, o turismo de natureza e não massificado que é possível ter no Douro, aliado à excelência, e depois o que o meu colega de Sabrosa, o Domingos, estava a dizer, que eu apelidaria de turismo de confiança. Hoje, a partir de quando conseguimos sair e estarmos todos numa relação muito mais aberta com os nossos munícipes e com as pessoas que nos procuram, o que nós vamos ter que passar é a confiança. Um restaurante não perdeu a qualidade por ter estado encerrado. Pode perder a confiança de irmos lá e de estarmos com outros ao nosso lado. E, portanto, é essa confiança que nós temos que apelar. Temos condições excelentes e únicas para continuarmos a manter o Douro na linha da frente como um turismo apetecível. Temos agora esta oportunidade, que é: o Douro não é o Porto, ou não é só o Porto, não são só as grandes cidades. O Douro é tudo o que vai até Barca d'Alva. E, portanto, é a nossa oportunidade de trazermos o turismo para estas zonas do interior, conseguir que não estejam confinados esse próprio turismo às grandes cidades, e nomeadamente ao Porto, e esta é uma oportunidade que, estou certo, a CIM vai agarrar e vai implementar, aliás, as medidas que falaremos provavelmente à frente e que o Sr. Presidente da CIM irá expor, são, sem dúvida, com vista a este propósito. Continuamos com o bom turismo, temos todas as condições, tivemos poucos casos e, portanto, somos de confiança para continuar a receber bem durante 365 dias. Antes de passarmos a esse pacote de medidas e ao que ele envolve, afinal de contas isto foi uma crise de saúde pública. Muitas autarquias talvez tenham ido para lá das suas competências e criaram estruturas de apoio ao sistema de saúde, ao Sistema Nacional de Saúde,
Isto significa, por um lado, que as autarquias, como referiu o Nuno Gonçalves, estão atentas e prepararam-se e anteciparam-se, mas por outro também significa que o Serviço Nacional de Saúde não cobre o território da maneira que esperávamos. Eu estou a ver, por exemplo, ali todos os concelhos do Douro Sul que estão permanentemente divididos entre Viseu e Vila Real, e todas as câmaras sentiram necessidade de criar hospitais de campanha, sítios para isolamento. Na Régua, por exemplo, foi reativado um hospital que tem estado encerrado. Isto significa que, em termos de saúde, deveria o território ser visto de outra forma? Eu se calhar começava pelo Nuno Gonçalves, mas que foi... Bom, falar do Serviço Nacional de Saúde obriga-me a falar de uma pessoa com quem trabalhei, com quem iniciei a minha atividade profissional, que a minha atividade profissional é a advocacia, que foi António Arnaud, nominado o pai do Serviço Nacional de Saúde. E não pode esquecer que António Arnaud dizia uma coisa, que era, já escreveram tantas vezes o obituário do Serviço Nacional de Saúde e ele continua vivo. E demonstrou que continua vivo. Agora, o grande problema é que, desde a sua criação, o Serviço Nacional de Saúde mostrou que foi concebido para um plano de igualdade, para que todos pudéssemos ir sem pedir, nomeadamente o que era antes do Serviço Nacional de Saúde, que era pedir uma declaração à Junta de Freguesia de indigência para poder ir ao médico. Isso, o Serviço Nacional de Saúde fez com que isso terminasse. E, portanto, desde logo, é talvez uma das medidas que seria o nosso maior bem imaterial, correspondendo depois às nossas necessidades e materializando-se na nossa necessidade de saúde. O que é verdade é que todos os governos, sem exceção, foram retirando capacidade desse Serviço Nacional de Saúde. As despesas cada vez foram aumentando e a capacidade de intervenção do Estado no próprio Serviço Nacional de Saúde ia sendo menor. Aliás, nós tivemos vários exemplos, desde que conseguiríamos ter cerca de 4.000 camas a funcionar, reduzimos depois para as 1.200 e hoje temos a conclusão que o limite máximo seria o de abril, 1.200 camas, e não poderíamos ultrapassar esse número. Portanto, as câmaras o que fizeram foi um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta esta objetividade. Era impossível para todos se a pandemia alastrasse de tal forma gravosa que entupisse o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, serviu também para vermos que os privados, os hospitais privados, são um complemento, mas não são a linha da frente. Mas eu, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, gostaria de dizer ainda uma coisa. A planificação poderia ter sido feita de outra forma. Não era obrigatório que fossem os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, ou seja, os próprios hospitais, a linha da frente. Nós tivemos muito tempo para nos prepararmos, desde que apareceram os casos em Wuhan, na China, e depois em Itália, Espanha, até chegar a Portugal. Nós tivemos essa capacidade e podíamos ter feito o seguinte. O que fizemos em reação, nomeadamente, em vez de colocar empresas em layoff, empresas de têxtil, poderíamos ter adotado logo essas empresas para produzirem máscaras e uma série de coisas que estamos a utilizar. Poderíamos ter feito com que determinadas empresas e fábricas pudessem fazer logo ventiladores. E isto era a primeira linha da frente, que não deveria ter sido o Serviço Nacional de Saúde. O que aconteceu foi que o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais foram a linha da frente e nós depois tivemos que reagir. E as câmaras aí tiveram que reagir desta forma. Se não havia para todos. Porque ninguém acreditava que as máscaras fariam mal a quem as usasse. Nós deveríamos ter tido a coragem de dizer, não temos capacidade, nem existe um número de máscaras necessários para a população portuguesa. E as que há são máscaras cirúrgicas que são necessárias para os profissionais que estão na primeira linha. Esta era a verdade que devia ter sido dita aos portugueses e que não foi assumida. E, portanto, a partir daí, os autarcas foram aqueles que viram que as necessidades de cada um dos seus concelhos teriam que ter respostas das próprias autarquias. Se me perguntar se acho que andamos muito na linha da competência, na linha vermelha da competência das autarquias, eu acho que sim, e espero sinceramente
quer a IGF, quer a Legal, quer o Tribunal depois, sobre as autarquias, pedir responsabilidades, quando as autarquias o que fizeram foi debelar um problema, conseguir que ele não fosse maior. E dessa forma fomos uns parceiros do Poder Central e fomos uns grandes parceiros do Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que vários municípios acabaram por ter nos seus territórios estruturas para receber doentes que pudessem ser positivos ou ao contrário, portanto criaram estruturas para fazer isolamento, assim é que é. E quase todos os municípios o fizeram. A pergunta que eu coloco, e se calhar dirijo ao Presidente da CIM, é se agora que entramos numa fase em que temos mais do que estar de prevenção do que de resposta imediata, se está prevista alguma articulação em todos os 19 municípios de forma a racionar de alguma forma todos estes pavilhões, todos estes centros, salas multiusos que ao longo destes meses estiveram direcionadas para esta resposta. Bem, eu acho que a CIM tem estado articulada em tudo, desde o início deste processo. É um facto que há determinado tipo de medidas que se conseguem aplicar melhor nos tipos de territórios do que noutros, tem a ver com as especificidades de cada um, mas com toda a certeza que todos os organismos que estão montados, nomeadamente os centros de acolhimento, continuarão a estar disponíveis, porque acredita-se que possa surgir ou ressurgir um novo pico da pandemia no início do próximo outono. O que significa que aquela dita prevenção ou aquela não preparação ou o excesso de confiança que existiu, e como disse o meu colega, eu não lembro muito bem, nós funcionamos depois todos por reação porque não estávamos preparados. Eu acho que para esta segunda vaga que pode acontecer, os municípios têm já aqui o know-how, têm já um conjunto de equipas, já passaram por um processo, e depois também é certo que todos os espaços que estão disponíveis em cada um dos nossos territórios estão disponíveis não apenas para as pessoas e para as instituições daquele território, mas estão disponíveis numa lógica de interação em toda a região do Douro. Obviamente, se calhar não vai ninguém de Sernancelho para Freixo de Espada à Cinta, mas provavelmente poderá haver gente para Espada à Cinta, não havendo já condições, por exemplo, num centro de acolhimento lá, que tenham que vir até Moncorvo. O que interessa aqui nisto é que haja capacidade para podermos tratar uma situação difícil. E neste momento nós estamos todos preparados, nós estamos aqui ainda a inventar. Eu acho que toda a gente percebeu como é que isto se consegue resolver, quais são as regras para que isto se consiga resolver, e os autarcas também já perceberam qual é o modelo e qual é a forma que nós temos para manter os equipamentos novamente disponíveis para toda a... Mas permita-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante, tinha que ver com o tema anterior. Eu atrevo-me a dizer que se os municípios deste país todos os dias não fossem para além das suas competências, eu diria mais de metade da dinâmica dos territórios não existia, porque os municípios substituem-se ao poder central em quase tudo. O Luís, para ter um espetáculo musical, não fossem os municípios ou uma atividade cultural, não era o Ministério da Cultura que ia gastar aqui um chave. Estamos aqui a perceber só nessa questão. Na questão da educação, apesar de estar bem dividida, e o primeiro ciclo é já da responsabilidade dos municípios no que diz respeito à componente física e a tudo o que é para prestarmos serviços, e o resto é ainda da competência do Poder Central. Não fossem os municípios a tratar os miúdos todos por igual, a não distinguir os que são do primeiro ciclo e a distinguir os que são do segundo ciclo, provavelmente a educação no nosso território seria uma miséria. Só para dizer que nós, em tudo o que é o nosso dia-a-dia, não fosse a audácia e, digamos, e algum voluntarismo por parte dos autarcas em exceder, muitas das vezes, aquilo que são as suas competências e, em algumas circunstâncias, às vezes, os seus limites, porque, como dizia o Nuno e bem, nós não sabemos daqui a meio ano se não vem por aí uma IGF ou um Tribunal de Contas arranjar um conjunto de problemas quando nós estamos aqui todos em conjunto a combater uma pandemia que é tudo novo para todos. Percebe? E não fosse também aqui, digamos assim, a audácia dos municípios em andarem bem mais além, garanto-lhe que provavelmente, se calhar, esta região não tinha tido testes, ou então havia testes por reação, que é o que temos estado a fazer, ou não haveria muitas coisas, não haveria centros de acolhimento, não havia equipamentos de proteção individual, não existiriam máscaras, nos sítios que deviam ser o Governo Central a preencher essas lacunas. Têm sido os municípios, e olha que posso lhe dizer que o investimento dos municípios em todo o território rondará já, só com a questão Covid, 2 milhões de euros.
fora, portáteis, computadores, internet, todo este trabalho, que também não é o Covid direto, se não fossem os municípios, provavelmente o ano letivo não teria recomeçado com as condições com que recomeçou, porque não havia capacidade. E se fizermos as contas em todo o território do Douro, quantas centenas e centenas de computadores portáteis e tablets e internet foram adquiridas em tempo recorde para que os miúdos naquele dia a seguir à Páscoa pudessem ter tido uma experiência nova, ter aulas por videoconferência. Esta é que é deixar esta nota. Eu acho que é importante que nós tenhamos que reter para o futuro. Cada vez, eu dizia isto há dias numa entrevista, cada vez é mais importante que se reconheça o poder e a capacidade que os autarcas têm em resolver de imediato. O povo das nossas regiões vê no autarca a pessoa ou resolve ou minimiza. E por isso, se resolve ou minimiza, tem que ter cada vez mais competências. Quando dá nota que em relação aí ao trabalho, nós temos articulado, a CIM do Douro tem articulado todas as quartas-feiras de manhã, nós temos reuniões informais para articularmos e percebermos entre todas as boas práticas. Permita-me aqui realçar o meu colega da Régua, no que diz respeito à gestão e ao combate ao Covid-19, a forma como eles têm colocado um conjunto de ações no terreno, que têm sido bons exemplos e que alguns de nós nos seus territórios têm replicado, porque são boas ideias. E o que se trata aqui não é quem é que faz mais, nem quem publicita mais nas redes sociais ou quem escreve mais nos boletins municipais. O que está aqui em conta é quando alguém, e o que tem acontecido é, tem uma boa ação e nós colocamos à disposição de todos. Nós temos articulado um conjunto enorme de matérias, porque apesar das especificidades de cada território serem algumas bastante distantes, não é? Ou dispares, o que é certo é que no seu todo há aqui um propósito, que é que o povo deste território sinta e pressinta que as boas ideias não estão só aqui nem acolá, as boas ideias estão em todo o território do Douro, algumas são ou não são possíveis de replicar em alguns dos nossos territórios. Mas é certo que tem havido essa articulação e nesse aspecto é fazer também aqui o agradecimento público a todos os colegas da CIM, com nós os três têm colaborado muito e por isso também temos conseguido aqui dar uma imagem de unidade, que é isso que nestes territórios de baixa densidade, nestes territórios mais afastados do poder central, muitas das vezes o poder central escuda-se aqui neste desentendimento. E este entendimento que nós temos construído ao longo destes últimos anos faz com que estejamos mais fortes. Era impossível discutir a linha do Douro, era impossível discutir o Douro Mineral Waterway, era impossível discutir o IC26, entre outros projetos, se não sentissem que há aqui unidade, porque o que dá sempre jeito quando não há unidade, e assim a desculpa é porque eles não se entendem, mas desta vez, felizmente, estamos a conseguir isso a todos os níveis, e por isso é que os resultados têm sido, obviamente, bastante positivos. A CIM do Douro anunciou recentemente um pacote de 20 milhões de euros, 20 milhões que vêm de dotações comunitárias não comprometidas, mas que já estavam inscritas no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, para um plano de ação de resposta a esta pandemia e para a criação de um fundo de resiliência territorial. Este plano, muito resumidamente, tem 5 vetores. O Reativa Douro, 10,7 milhões de euros para apoio ao trabalho, o Douro Mais Produtivo, com 1,8 milhões para o setor da maçã e 0,8 para outras produções, o Douro Mais Crédito, 3 milhões de euros para apoio à produção ao vinho e também reembolso de despesas do Covid. Eu só referi 4 porque há um deles que se desdobra, daí os 5. Numa região tão diversificada, com tanto valor ao longo do nosso território, como é que foi desenhar este pacote? Eu se calhar dirigi a pergunta ao Domingos, uma vez que se calhar seria... Antes de mais dizê-lo que isto é fruto de um trabalho de equipa, de um trabalho da CIM, como o Sr. Presidente falou. Os autarcas, os 19 autarcas, são os responsáveis, em certa medida, por estas medidas, mas cabe aqui um papel fundamental ao Sr. Presidente da CIM, pela forma como tem conseguido conduzir estes 19 autarcas e, sobretudo, não ficar à espera, como ficamos, de certa forma, para o Covid sermos reativos, e aqui estamos a ser proativos. Nós fomos
um bocadinho à frente até da própria Comissão de Coordenação da Região Norte, que está a preparar um plano, mas que nós já lhe apresentamos um plano. E se calhar, com este plano, até lhe criamos um problema, porque quase de certeza que estas não são as medidas que a CCDR tem para a região. Terá outras, e nós, por antecipação, e porque quisemos, porque o território necessita, porque antecipamos-nos ao problema do amanhã, do que vai acontecer amanhã, criamos efetivamente este plano de ação que foi aprovado por unanimidade na CIM, mas a quem grande parte deste trabalho se deve ao seu presidente da CIM, que conseguiu, com alguma mestria e alguma capacidade, criar esta proposta para alocar novas verbas. A verdade é que se já assim é difícil, se não formos por antecipação, não conseguimos. Se deixarmos que os outros façam, sujeitamos-nos depois a beber daquilo que eles nos colocam para beber. E a antecipação provavelmente vai ter esse efeito. Vamos conseguir dizer de que, nós as verbas que nos estão alocadas, e dessas efetivamente assim não vai abdicar, verbas do pacto nós não vamos abdicar, a CCDR, o órgão de gestão, pode eventualmente vir inventar muitas situações, alocar outras verbas, outros valores, outras medidas, mas do pacto o dinheiro é da região. E se é da região, ele tem que ficar na região. Se não aceitarem esta proposta de alocação, têm que aceitar outra, nem que seja só com o nosso dinheiro, porque também só com a nossa autorização é que poderão alocar as nossas verbas do pacto a outras medidas que não estas. E depois tivemos sempre em linha de conta de que efetivamente o território é o que precisa. E o que precisa são as várias fileiras. E temos que ir ao mercado local e temos que ir à produção. Nós não podemos estar a anunciar, e ainda bem que anunciaram, mas eu só tenho pena, ou medo, até algum receio, que depois isto não venham ao território. Anunciar 10 milhões para a agricultura, para o setor da vinha, sobretudo para a queima. Quem anda, e para o armazenamento, mas quem anda nisto e quem vive disto sabe perfeitamente que 10 milhões de euros para queimar vinhos, estamos a falar nem de um panassorbe para o que a região precisa. Isto não é nenhum melhoral. Portanto, nós temos que ir, como temos previsto, se algum produtor precisa de ir ao crédito, nós queremos bonificar esse crédito, nós queremos que a taxa de crédito, se for possível, que seja zero, para que quem pede o dinheiro para um determinado período de tempo não tenha que estar a pagar juros altíssimos, alguns deles, para conseguir fazer face ao não escoamento da vindima de 2019. Porque o que está aqui em causa é se o produto de 2019 não for vendido, onde é que eu vou guardar, onde é que eu vou armazenar, onde é que eu vou envelhecer o produto da vindima que aí vem de 2020. E essa é a grande questão, porque felizmente, o Douro, até à data de hoje, as vinhas não tiveram nenhum vírus. Ainda não houve nenhuma trovoada e que Deus queira e Santa Bárbara nos proteja desse tipo de situações, mas até aí estamos também a preparar um projeto, a candidatar um projeto a fundos comunitários diretamente a Bruxelas para combate ou a mitigação do granizo, que está a ser liderado por 2 municípios que são da CIM. O projeto foi debatido na CIM, a Câmara de Alijó e a Câmara de Sabrosa, juntamente com a Prodouro, com as adegas cooperativas, com a Advid, temos um projeto na ordem dos 350 mil euros para lançar com um projeto que tem como objetivo, tem um radar e em situações de trovoada, há de lançar uns balões com iodetos de prata, que há de dissolver, que é o objetivo, dissolver esse granizo para minimizar o impacto que ele terá na vinha. Mas isto para dizer o quê? Que até aí também estamos preocupados e que a produção que hoje temos é uma produção muito idêntica à do ano de 2019 na quantidade, esperemos que também na qualidade. Mas onde é que aguardamos? É aí que nós temos que ir bater.
Se o produtor não consegue escoar, quem é que são os mais penalizados? Não são os grandes produtores, são os pequenos produtores. E o Douro, felizmente, ainda tem muitos pequenos produtores. Não são todos grandes produtores, não são todos grandes latifundiários. Ou seja, desses pequenos produtores, estamos a falar de muita necessidade, estamos a falar de muita família. E se nós não tivermos medidas, e se o órgão de gestão não nos apoiar nesta nossa proposta de nova alocação de verbas para irmos ao mercado local, porque o senhor do restaurante, que esteve fechado 2 meses e que agora vai abrir com 50% e que se calhar ainda não despediu ninguém, mas que o fará se amanhã o Estado lhe virar as costas e os municípios também. É a esses que temos que ir. Mas quem diz aos restaurantes, diz ao pequeno mercado, diz a todos aqueles, diz a um cabeleireiro, diz a um barbeiro, diz a todos aqueles que efetivamente não conseguiram estar abertos, não conseguiram negociar rigorosamente nada. E é um bocadinho, é como a maçã, é como a castanha, é como a amêndoa, que são as fileiras que nós identificamos como prioritárias na região, não é como o vinho e a vinha. Sendo que o vinho e a vinha são a sua esmagadora maioria, onde estão grande parte dos trabalhadores. Mas como nós temos previsto ir atuar sobre 15 mil funcionários, ajudando os seus patrões na isenção da TSU para 3, 4 meses que sejam a esses funcionários. É até onde chegarmos. Mas são medidas concretas, não são medidas que carecem de uma carga de trabalho burocrático, são de uma simplicidade, e é disto porque grande parte também, que é outro problema dos nossos agricultores, não estão tão letrados, honra seja feita também às associações de agricultores que estão por o território, espalhadas por o território, e que ajudam, bem como as cooperativas, que ajudam nestas matérias, porque senão, com a carga burocrática que a todos lhe é pedida, provavelmente havia de terminar a pandemia e alguns ainda estariam no segundo lote de papelada. Não é isto que a CIM quer. A CIM quer uma simplicidade de processos, a CIM quer ir diretamente onde estão as necessidades. E essa foi a preocupação da direção da CIM e dos seus autarcas dos 19. Irmos rapidamente, e por isso é que nós queremos que esta proposta que temos seja rapidamente discutida pelo órgão de gestão, que seja rapidamente, quanto a nós, aprovada, porque para nós é a melhor solução que temos para o território, independentemente de haverem outros municípios que acham que devem ter outras situações para além destas. Mas se estiverem ótimas, que sejam complementos, mas estas são as fundamentais para atacar o território. Estas são aquelas que a nossa produção precisa. E quando falo da produção, falo das fileiras todas. São medidas concretas do emprego, do apoio ao emprego, do apoio ao desemprego, do apoio a quem quer, a quem necessita de pedir crédito para não deixar que o seu negócio pare, para que mantenha o emprego. Essa é a nossa preocupação, porque outras medidas virão e a Comissão de Coordenação, através do seu órgão de gestão, que também tenha outras que venha trazer ao território. Agora, se me perguntarem se eu prefiro eficiência energética ou apoio aos agricultores, eu prefiro o apoio aos agricultores, porque se não conseguir trocar o vapor de sódio este ano, é de trocá-lo para LEDs para o ano. Se eu tenho ainda mercúrio, o problema aqui se calhar é muito mais dos não sei quantos milhões que a EDP tem e que não cumpriu nos contratos de concessão, como eliminar, por exemplo, o vapor de mercúrio, que ainda temos municípios com alguma porcentagem baixa, mas ainda continuamos a ter vapor de mercúrio, então que se exija, todos nós temos que exigir à EDP, que é quem tem a concessão, neste caso concreto, que cumpra o valor da concessão. Se não cumpre, ele vai estar a apresentar não sei quantos milhões de euros de lucro, que venha aos territórios e fazer essas substituições, porque na eficiência energética é disto que estamos a falar. Ora, não é a altura, se calhar, de estarmos a investir eficiência energética. As operadoras que o façam nesta fase difícil que temos no território e que realmente a gente venha a dirigir essas verbas e como o Sr. Presidente da CIM o fez já em várias explicações, ele deste documento, ele estava a falar do documento
mas ele já falou tantas vezes deste documento e ele já gastou tantos neurónios a tratar este documento que provavelmente não necessita de o ter à frente para falar dele. Esta aqui é a verdade, porque as preocupações dele foram para além do documento. O documento serve apenas de um guião para ajudar aqueles que efetivamente precisam. E o guião ele tem-o já de cor e salteado. Carlos, antes de passar assim, deixe-me, porque o Domingos falou aqui do assunto da vinha, perguntava só ao Nuno Gonçalves, o presidente do EVDP há umas semanas deu uma entrevista ao nosso programa a dizer que as quebras das vendas eram baixas e que perspectivava que este ano pudesse ser um ano normal. No Douro Superior, o que é que está a acontecer no setor de vinho? E isto antes de passarmos ao Carlos para voltarmos aqui ao pacote de medidas. Bom, o setor do vinho preocupa-nos a todos, seja no Douro Superior ou no nosso Douro todo. O que devia preocupar o Sr. Presidente do IVDP era vir a público dizer que os 11 milhões que tem retidos, que deveriam ser, neste caso e nesta hora, aplicados para a resolução do problema dos viticultores, que é dinheiro que eles pertencem. Eu ainda não ouvi o Sr. Presidente do IVDP pronunciar-se sobre esses 11 milhões que estão vertidos nesta proposta que a Cimo Douro fez. Nós sabemos onde é que eles estão, obviamente, e nós sabemos porque é que esses 11 milhões servem em termos estatísticos, nomeadamente da própria dívida do Estado. Mas a questão que é agora premente é se estes 11 milhões são devidos ao território e aos seus vitivinicultores, é a altura de os utilizar neste momento. E isso permitir-nos-ia ir mais longe, para além destas medidas que falou, obviamente, permitir-nos-ia também que o Fundo de Resiliência Territorial fosse eficaz e efetivo e que o Douro mais próximo, que vai para além, ou seja, estamos aqui a falar de operacionalização, aprovação e áreas de cobertura, que vá para além. E aí, no Douro mais próximo, poderemos já preocupar-nos com como iniciámos o programa, que é o turismo, que é importante nós explicarmos às pessoas que têm uma porta aberta de confiança, mas para isso também temos que ver todos aqueles que estão neste momento preocupados em manter-se no território a laborar. E este projeto e este programa dão, para além de indicações por onde podemos ir, não é só falar de uma forma inócua, é com soluções para o próprio território. Portanto, são essas soluções que nós temos. A minha resposta é de preocupação, obviamente, preocupação com os vitivinicultores, com os mais pequenos, não com os grandes exportadores que têm toda a linha montada, desde a cultura da vinha até à própria exportação e colocação no mercado externo dos seus produtos, mas com os pequenos produtores. E, portanto, eu lançaria aqui ao Sr. Presidente do IVDP para vir dizer qual é a intenção dele, ou se já teve contatos com o Governo, para saber onde é que vai alocar esses 11 milhões que são devidos à região. Carlos, este pacote de medidas tem 3 milhões diretamente para o vinho, depois todos os outros acabam por estar indiretamente relacionados porque são projetos globais que obviamente incluem o setor empresarial, mas eu perguntava-lhe, já tem alguma ideia de quando é que a autoridade de gestão poderá aprovar ou pronunciar-se sobre isto e a partir daí como e quando é que poderá ser possível aceder a este pacote? Bem, nós não temos ainda a data certa dessa aprovação, até porque eu espero que a autoridade de gestão faça primeiro uma análise do nosso documento. É que o documento é um documento sério, nós não fizemos aquilo em 8 dias, assim ad hoc dividimos dinheiro, isto é um documento sério e qualquer uma das ações tem um fundamento e um objetivo concretizável, como dizia o meu colega Domingos, é um documento muito simples. O que se pretende com este documento é que ele seja execuível e aquilo que nós queremos é que rapidamente ele não só esteja aprovado, depois deve-se trabalhar a questão dos avisos. Isto não é, ou seja, num tempo normal nós temos aqui para um ano e meio à espera das coisas. Num tempo anormal e de exceção, nós já devíamos ter isto que nós aprovamos na CIM, já devia estar à disposição há uma semana atrás. Ou seja, a exigência e a rapidez que se pretende com isto é imediata. Ou seja, agora, obviamente não depende da Comunidade Intermunicipal do Douro, nem dos seus autarcas, este segundo passo.
até porque nós precisamos também de perceber se ainda há alguma matéria ali que careça de ser afinada, e que é para depois ser aprovada novamente no âmbito da CIB e novamente na Autoridade de Gestão. É claro que enquanto não tivermos essa resposta, a região está a perder tempo. Agora, há uma questão que é pertinente e que é preciso também que se saiba. Estamos a falar de cerca de 20 milhões de euros de dinheiro que está afeto ao nosso território, no âmbito do pacto, e não só, mas é da Comunidade Intermunicipal do Douro, que os municípios podiam investir, como disse já o meu colega Domingos e bem, na alteração dos candeeiros, já podíamos ter alterado, levantar umas pedras de paralelos e pôr umas lajetas de granito, já podíamos ter feito isso com esse dinheiro. E o que os autarcas estão a fazer pela primeira vez é estar ao lado da população, dizer assim, está na altura de pararmos aqueles setores, alterar as pedras, alterar os candeeiros, parar isso e vamos nos focar naquilo que é o nosso território. E como dá para ver no pacote, nós temos aí cerca de 10 milhões e meio de euros, que é o programa de apoio ao trabalhador, nomeadamente diretamente ao comércio local, onde se engloba a restauração, a hotelaria, tudo, e conseguimos, como disse o Domingos, apoiando até 4 meses cada funcionário naquilo que é com a participação da taxa social, conseguimos atingir cerca de 15 a 17 mil trabalhadores em toda a região do Douro. Perguntar-me-ão assim, mas 17 mil trabalhadores é muita coisa, se calhar para o território infelizmente é pouco, mas nós estamos a falar de 10 milhões, se tivéssemos 20 milhões provavelmente estaríamos a discutir o dobro de apoio para todo o território. E o que se pretende com este sinal do município e dos municípios é que pela primeira vez o governo perceba que o dinheiro é dos municípios, é da gestão dos municípios. Se o dinheiro é nosso, pela primeira vez deixem-nos usar o dinheiro no território, numa atitude de exceção, num período de exceção, para pessoas que estão a viver um período com muita exceção também. E por isso focamos todo este apoio naquilo que são as pessoas. No setor vitivinícola era impossível chegar aos 25 mil trabalhadores produtores da região do Douro. Quanto dinheiro seria preciso para darmos um apoio que valesse a pena a cada um dos produtores, para que eles tivessem aqui, digamos, um subsídio por uma perda que pode vir a acontecer no nosso território. E a perda direta é para eles estão na primeira linha, e a primeira linha é aquela que perde sempre mais. E por isso tivemos que arranjar uma solução, e a solução foi esta. Nós com esta verba conseguimos garantir que toda a fileira possa beneficiar, mas aqueles que nós queríamos atingir de imediato de benefício direto é os produtores, e é com esta garantia nós conseguimos lá chegar. No setor da maçã também. Na maçã temos um valor de cerca de 1.900.000 euros para apoio à produção. É importante continuar a produzir muito e bem neste setor, porque no agroalimentar os produtos também estão a sair. Nós não discutimos estes produtos por acaso, são os produtos que vão sofrer muito com o Covid, porque nós vamos estar em plena, provavelmente e infelizmente, com uma segunda vaga de pandemia, numa altura em que estamos a fazer a vindima, numa altura em que estamos a fazer a apanha da maçã, a apanha da castanha, a apanha da cereja, a cereja que já sofreu muito com questões climatéricas estes dias. Por isso, não é ao acaso que isto foi construído. Isto tem aqui um fundamento e não há razões que não sejam de legalidade, e aí há alguém que venha dizer o contrário, que estas ações não têm impacto no território. Têm, e é isto que os municípios querem fazer do dinheiro que lhes estava alocado. Por isso acho que estamos no bom caminho. Eu fico satisfeito em saber que a CIM antecipou-se, apresentou um plano. Eu dizia há dias à Senhora Comissária Europeia, nós temos que tratar diferente o que é diferente. Não podemos criar um modelo de apoio para toda a região norte quando a região norte é diferente. Nós não podemos comparar o Minho com o Douro, nem podemos comparar a Alto Tâmega com o Douro. Cada um tem as suas especificidades, até porque vinho do Porto, vinho generoso, não se faz em mais parte nenhuma do mundo. Não vale a pena discutir o modelo de gestão da vinha e do vinho, não há em mais parte nenhuma do mundo. Nós temos que ter um tratamento especial porque temos algo que é especial também. E por isso, se existe esta exceção, é aqui que nós queremos aplicar esta exceção. O Douro também, nós não inventamos nada, procuramos na Europa e no mundo boas práticas de ações. Este fundo de resiliência que nós estamos a começar a criar
e estamos já a trabalhar nele para o apresentar muito em breve. Nós não queremos esconder nada, porque isto já existe. Nós, se outros territórios quiserem também adotar um fundo de resiliência, por que não todo o país criar um fundo de resiliência e darmos aqui um impulso nesta retoma económica que tanto é preciso? Mas o que é que nós combinamos? Acertamos que cada município iria contribuir com 2 euros por município. Nós somos cerca de 200 mil pessoas na região do Douro, daria logo aqui um fundo de 400 mil euros. E vamos tentar negociar num consórcio bancário outros 2 milhões e 600 mil para que este mesmo comércio local, para que esta dinâmica que tanto é precisa nestes territórios, possa ir financiar-se. Financiar-se a uma taxa de juros reduzidíssima e depois as prestações terão a comparticipação dos 400 mil euros que os municípios lá colocarem. Os municípios também não conseguem fazer muito mais, porque nós estamos a falar de uns largos milhões, para além dos milhões que nós colocamos à disposição das pessoas no território, que são os dinheiros dos fundos comunitários que estão alocados, faltam ainda os 15%, e os 15% desses 20 milhões terá que haver aqui um esforço muito significativo dos municípios para além do fundo de resiliência. Ou seja, eu gostava de estar aqui já a conversar com o Luís e dizer, olha, neste preciso momento já estamos com um grau de execução de apoio ao nosso território com 50%, era o que eu gostava de estar a dizer. Infelizmente ainda estamos aqui numa situação de suposição, esperando que tenha a atenção da autoridade de gestão. O professor Freire de Sousa, nosso presidente, é também um homem sensível em relação à região do Douro. Tenho a certeza que ele, com os seus pares, encontrarão a melhor solução e o mais rapidamente possível para aplicarmos estas medidas. O que nós não queremos é que se agora crie um complexo. Nós criamos um modelo de apoio simplex e agora que este tempo todo não seja a estarmos a criar agora um complexo, que é a coisa que mais me preocupa. Normalmente os avisos são de tal forma complicados que depois às vezes corre-se o risco de ouvirmos, como há dias ouvimos, devolução de dinheiro à Europa por às vezes não execução. Um país que tanto precisa e territórios que tanto precisam, muitas vezes não executam porque os avisos são demasiadamente complexos, que era aquilo que dizia o Domingos, são complexos para autarcas, que têm equipas especializadas para formalizar candidaturas. Imaginemos uma atitude complexa para um produtor, seja de maçã, seja de vinho, que chega à conclusão de dizer, eu por 1.000 ou 2 ou 3 mil euros prefiro não fazer nada, não me quero chatear com papéis. Mas por isso é que eu acho que o modelo é tão simples e vai ser tão eficaz, só temos à espera mesmo que seja aprovado. Há pouco o presidente Nuno Gonçalves falou que o Douro é mais do que o Porto, é toda uma região que se estende até Barca d'Alva. Nós temos ouvido nestas últimas semanas, por exemplo, o presidente do Turismo do Porto e Norte, temos ouvido também em Castela e Leão as entidades regionais de turismo, a própria secretária de Estado do Turismo disse na RTP que, por exemplo, a linha do Douro pode ter uma nova atenção, uma vez que parece que o setor do turismo vai se virar e vai finalmente olhar com atenção para os territórios de baixa densidade e que essa pode ser também uma sensação de segurança, uma vez que são territórios que estão associados a casos, a menos casos e a alguma segurança mental para as pessoas. Fala-se também que o Governo da União Europeia prepara um pacote de investimentos forte de investimentos públicos para estimular a economia. Eu perguntava-vos aos três de que forma é que veem esta medida e de que forma é que esta medida poderá beneficiar o território, se é que ainda esperam que nós possamos vir a estar integrados nesses pacotes. Bom, se me permitem dizer duas coisas muito breves. Eu penso que a linha do Douro e a comunidade intermunicipal tem um papel importantíssimo, foi colocar a linha do Douro em cima novamente das questões para decidir pelo Estado espanhol e português. A linha do Douro começou por ser vista como uma loucura dos autarcas do Douro. Passado este tempo, se foi por causa da Covid ou não, e eu quero acreditar que não foi, a linha do Douro passou a ser e a ter a dinâmica de um grande projeto europeu. Nós não podemos fazer ouvidos de mercador. Quando um estudo europeu, que faz um estudo de mais de 3 centenas de linhas, coloca a linha do Douro como uma das mais rentáveis nas 50 primeiras, desde logo devíamos dar ouvidos a quem está a fazer um estudo desses. Depois, e estamos a falar só em termos de turismo. Quando vemos que o Governo de Castilha e Leão estão sintonizados com o turismo do Porto e Norte, que o senhor Presidente da CCDR
já veio também publicamente dizer que a linha do Douro é um projeto que merece a confiança e que merece o investimento público. Quando as sinergias locais estão dessa forma sintonizadas, o que falta mesmo é o poder central, quer do Reino de Espanha, quer de Portugal, colocar esta questão em cima da mesa. O grande problema é que parece que os sucessivos governos de Portugal insistem em levar à Europa sistematicamente projetos que são chumbados uma vez, duas vezes, três, e estamos a preparar-nos para apresentar novamente esse projeto, que provavelmente será chumbado. E nós temos aqui duas oportunidades que não podemos perder. O Douro Inland Waterway, a navegabilidade do Douro, quer seja diurna, quer noturna, e também a linha do Douro, porque depois poderemos prosseguir para a segunda fase, que é a linha do Douro não vista só do ponto turístico, mas também como um grande fator de escoamento de produtos do interior para o litoral. E, obviamente, aí não poderei esquecer o minério de ferro de Torre de Moncorvo, que, estando já em elaboração, terá que ter uma forma de escoamento e tem dois canais que são essenciais, o Rio Douro e também a linha do Douro. E espero que todos aqueles que vêm pomposamente para a televisão falar da descarbonização das grandes cidades, que muitas vezes é com dinheiros públicos que permite que os transportes sejam gratuitos para as pessoas, esquecendo as especificidades também do interior, vejam essas duas dinâmicas como essa alternativa também à descarbonização, que é, como já disse, a linha do Douro e também o Rio Douro. E dessa forma estaríamos a falar de um Portugal uno e de um Portugal que todos queremos que tenha a mesma velocidade de desenvolvimento, independentemente do número de votos e de deputados que tem no hemiciclo, que na minha ótica, por vezes, até são demais. Obrigado. Domingos, há pouco falava-me em off, as acessibilidades de Saborosa para a Opinião vão melhorar significativamente, com alguns pontos de interesse. A estrada, aliás, já está a parte dela melhorada, vai ficar mais perto do Rio, vai ficar mais perto da linha de Douro, tudo isto concorre para que possamos ter um futuro mais interessante do ponto de vista turístico, mas e sobretudo para as pessoas que cá vivem e que precisam dessas estradas e desses serviços. É lógico. Esta estrada que nós temos andado a reparar, que é 323, Saborosa Pinhão, é quase que uma coluna vertebral do próprio Douro, do centro do Douro, para além do rio que une os Douros, os três Douros, o Superior, o Cima-Corgo e o Baixo-Corgo. Esta estrada não deixa de ser parte dessa coluna vertebral que liga ao coração do Douro, Pinhão. Depois, efetivamente, temos andado a terminá-la, a parte dela já está terminada, com os miradouros já instalados, com um posto de informação turística de apoio ao turismo, que vai ser também aberto de uma casa de cantoneiro recuperada e que será aberto dia 2 de julho, provavelmente. Estamos a falar num complemento dessa linha do Douro, que sempre foi o nosso grande objetivo. O grande objetivo da Cimedouro, havia três grandes obras. O rio navegável do Waterway para mercadorias, a linha do Douro e depois a ligação do IC26, que realmente seria o complemento dessa coluna vertebral de ligação a uma rede viária nacional que hoje não temos e que continuamos com alguns municípios encravados e a horas de distância para tudo e para todos, e com todas as dificuldades que daí vêm. Essa linha não é só uma linha turística, como muitos pensam que o comboio turístico já resolve o problema. Não. A linha vai muito para além de ser uma linha turística, é uma linha que vai resolver algumas dificuldades de mobilidade dos cidadãos e é também uma linha que pode ajudar
a mitigar a interioridade de que sofremos e de que sofrem os territórios com transportes de mercadorias, por exemplo, nessa mesma linha, se ela for até Espanha. O Sr. Primeiro-Ministro dizia de que nós não somos interior, estamos mais perto da Europa, estamos mais perto de Espanha. Realmente é, mas que nos adianta estarmos mais perto de Espanha se temos grandes dificuldades em chegar lá. Não faz sentido. Portanto, nós, se temos os meios, o Nuno já falou dos estudos que foram feitos com esta linha, estudos até feitos pela Comunidade Europeia, em que colocam a linha do Douro uma linha dos projetos mais rentáveis que se podiam executar. O Governo continua a apostar em linhas que realmente, projetos que têm chumbado. Nós lutamos desde o princípio e já calcorreamos N instituições, N ministérios, até a Bruxelas, já fomos discutir com técnicos credenciados, discutir esta linha férrea, que realmente é muito mais do que uma linha férrea. Como o Rio é um rio de vinho, também a linha férrea é muito mais do que um carril. É o desenvolvimento desta região turística, de mercadoria e de mobilidade das pessoas. Eu penso que vamos, se calhar, não sei se ainda vai dar alguma... Vou dar mais uma volta, sim, a última. Tempo de antena, né? Ok, então fico. Carlos, para concluirmos este assunto pós-pandemia, e porque o investimento público pode, e tudo aponta que poderá ser uma das formas de retomarmos a economia, a CIM e o Carlos em particular têm feito um esforço enorme para sistematizar e dizer o que é que a região quer em concreto e não dispersar. A linha de ouro destes 3 projetos que já foram aqui mencionados, e até mesmo para o país, será aquele que daqui por 4 ou 5 anos poderia estar no carril totalmente eletrificado e até Espanha. Portanto, seria aquele que mais imediatamente podia estar a gerar valor, e é isto que nós precisamos neste momento, certo? É verdade, eu acho que nunca houve tanta vontade como agora. Eu não tenho dúvidas nenhumas e vai-me custar a crer que não haja pelo menos o clique do projeto ficar definido e aprovado para depois se executar. O que mais me preocupa nesta fase é não existir rigorosamente nada, a não ser aquilo que nós temos feito. Porque até a suspensão da linha estivemos sujeitos, por algumas razões, no que diz respeito à componente de eletrificação, até à régua, mas a mim, o que é mais importante no meio disto, tudo que eu dizia logo no início, é o facto de nós termos alinhado a nossa estratégia nestes 3 pontos que são fundamentais. E não desviamos a nossa atenção em tudo o que é a participação, quer da CIM, pela sua presidência, quer por cada um dos autarcas, numa inauguração, num momento solene no seu território, a palavra linha do Douro, ou este tema, está bem vincado. E não vale a pena nunca mais tentarem retirar esta estratégia daqui da região. Não é apenas os 19 autarcas que a defendem, repare, emergiu da sociedade civil, da Fundação do Museu do Douro, a Liga de Amigos do Autor Vinheteiro, da Associação Val do Douro, um conjunto de instituições onde emergiu este assunto. Depois desta dinâmica, nós ficamos super satisfeitos. Hoje temos um Douro unido à procura de uma solução. Isso ninguém tem dúvidas. Agora, há uma questão, fala-se muito nas políticas de coesão, orçamento para as políticas de coesão. É tudo muito bonito. O problema é que, na realidade, as políticas de coesão já fizeram aqui o seu papel em todo o nosso território. Como dizia há dias a Comissária Europeia, nós já temos o saneamento básico, já temos água, temos um conjunto de pequenas infraestruturas que foram construídas e foram desenvolvidas com base, obviamente, nas políticas de coesão. Agora, há uma questão que é muito importante. Eu não sei se hoje a região do Douro não está mais distante em termos de desenvolvimento de Lisboa do que estávamos há 40 anos atrás. Nós todos evoluímos muito, mas houve aqueles que evoluíram 1 milhão de vezes mais do que nós, à custa das ditas políticas de coesão, que deveriam chegar aos territórios onde sim se devia fazer coesão e não se faz. Eu dou só um exemplo. Nós temos um mecanismo, que é o dito orçamento da coesão, que este ano se prevê que venha a ter 41 mil milhões de euros, dos quais 10 milhões têm que ser obrigatoriamente investidos, não é, no mecanismo Interligar a Europa, diminuindo a pegada carbónica. Então, se temos aqui uma oportunidade de financiar a linha do Douro de imediato, não sei qual é o problema. Se, como diziam, toda a gente já falou, cumprimos todos os requisitos, até somos uma linha que, por si só, com passageiros, pelo estudo que está feito, gera rentável,
tendo condições longitudinais que lhe permitem acoplar carruagens de transporte de mercadorias, quer dizer, dispensavam-se os ditos subsídios de compensação para que a linha pudesse funcionar, tínhamos isso garantido, desencravávamos uma região que pressupõe ser uma região turística e uma região norte fortemente industrializada, uníamos vários patrimónios mundiais, uníamos 3 ou 4 escolas de ensino superior de excelência, não é? Ou seja, tínhamos todos os ingredientes. Eu não percebo, o Presidente da Comissão de Coordenação, o professor Freire Sousa, tem defendido a linha do Douro e é uma estratégia. O Presidente do Turismo de Portugal, do Turismo do Norte, o Luís Martins, tem todas as suas intervenções discutido e afirmado a importância da linha do Douro. Acima do Douro, as instituições da região do Douro, acima de Trás-os-Montes, outros municípios por este Douro, fora até à Foz, têm mantido essa força. Eu pergunto, aonde é que está o problema? Eu acho que nós vamos correr um risco, que eu já disse isto há dias também, é que nós vamos correr o risco de continuarmos com os fundos de coesão a alimentar os grandes elefantes nos grandes centros urbanos, como aumentar mais 4 ou 5 km o metro em Lisboa, criar mais uma extensão do metro do Porto, isso sim são os grandes riscos que nós vamos correr e é assim que se vai matar a coesão. Há uma coisa que é muito importante, também se não for feito agora este desencravamento do território, daqui a 10 anos a Europa vai estar a financiar as famílias para elas viverem no interior, porque depois não há interesse. Não havendo gente, não há interesse. Quem é que se vai instalar numa região onde não há gente a vir para trabalhar? Não vão. E isto depois é um ciclo. E eu acho que nós que somos autarcas e que somos otimistas e somos voluntariosos, que somos tudo isso, acreditamos até o último dia que isto seja possível. E eu acredito que até ao final do mandato da CIM do Douro nós possamos, com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, lançar a primeira pedra da internacionalização da linha do Douro e que não tenho dúvidas nenhumas. Se quiserem fazer a linha do Douro e acabar com o investimento público na região, podem não fazer, mas no mínimo assumam a linha do Douro, porque nós se tivermos a linha do Douro não precisamos de investimento público, o privado tem uma força enorme, porque o Douro já mostrou que se não fosse a atividade privada isto já tinha desaparecido, não é com a atividade que se faz aqui o serviço público, ou então com os municípios, e por isso eu tenho a certeza que estes investimentos nós já não estamos a pedir, nós já passamos essa fase, nós estamos a exigir. Isto é um direito que a região tem, Trás-os-Montes, o Douro, o Tâmega e Sousa, tudo é um direito. Isto é um direito que devia ser um direito adquirido. Nós não estamos a pedir, nós entregamos a petição à senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, uma senhora que conhece muito bem a região do Douro, e foi-lhe dito que nós não estávamos ali a pedir que o Governo analisasse e que nos concretizasse, nós estávamos a exigir ao Governo que concretizasse esta internacionalização, porque depois, por efeitos de arrasto, tenho a certeza que esta região daria um salto qualitativo de tal forma que as políticas de coesão daqui por uns bons anos deixariam de fazer sentido numa região como a nossa. Por isso, sou muito crente e acredito que esta dinâmica, esta unidade em torno deste grande projeto vai trazer frutos. Esperemos que até ao final da nossa legislatura e conseguirmos acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro Leal Pocinho para apresentar o lançamento da primeira pedra desta concretização deste grande projeto. Meus caros, nós já excedemos o nosso tempo há alguns minutos atrás. Eu ia-lhes pedir a máxima brevidade para o último pedido, é um pedido que tenho feito a todos os autarcas que ao longo das últimas semanas também têm passado pelo nosso programa para discutir os efeitos da pandemia. Ia-vos pedir que deixassem uma mensagem direcionada não só, obviamente, ao vosso concelho, mas também à região e aquelas palavras de alento que acho que todos nós nos precisamos de ouvir, sabendo que vêm por aí tempos difíceis. Começava talvez de cima para baixo, pelo Douro Superior. Bom, então, agradecendo novamente esta oportunidade e dizendo que, ao contrário das sondagens de hoje, que 57% de pessoas acredita que o pior está para vir, podemos dizer que o Douro mantém-se a ser um destino de confiança e que as autarquias estão ao lado dos seus municípios, as freguesias dos seus fregueses e, portanto, o nosso caminho vai ser um caminho de solidariedade, como sempre foi, mas um caminho de perspectivar o futuro que vai ser melhor do que foi nestes 2 últimos meses, estou certo disso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Domingos.
Olha, eu pego nas palavras que o Nuno, somos de confiança, sobretudo somos confiança. Provamos neste Covid de que estamos atentos, sabemos fazer o nosso trabalho e estamos a preparar um território para que amanhã consigamos ameaçar por parte dos turistas uma vontade inequívoca de nos visitarem. Mas não queria deixar aqui de perder a oportunidade de dizer duas coisas. Um agradecimento ao ACES Douro pelo trabalho espetacular na pessoa do Gabriel Martins, que tem feito, quer no controlo, quer na ajuda, quer no empenho, quer na dedicação, sobretudo na colaboração que tem tido com todos os autarcas. Ele não exige rigorosamente nada, ele pede ajuda quando precisa aos autarcas. E essa penso que é a forma mais, a melhor forma de estar no território e a mais eficaz. E eu agora gostava só de, porque falamos muito, criticamos muito, e o Nuno já conhece, mas eu não me vou esquivar de o dizer. Miguel Torga, porque é o nosso Miguel Torga, dizia, é um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, moureja o dia inteiro indignado, come, bebe e diverte-se indignado. Mas não passamos disto. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Muito obrigado. Eu acho que o Domingos devia ter terminado o programa. Era assim que se devia ter terminado. É verdade. Não, uma mensagem rápida. Eu, acima de tudo, uma mensagem, como já foi dito, e corroboro, obviamente, as palavras dos meus colegas e amigos, mas eu acho que uma mensagem de esperança, que é aquilo que nós temos que, obviamente, aqui transmitir às nossas populações, que esta solidariedade entre os nossos territórios possa, obviamente, trazer a dita confiança que nós tanto precisamos para estes tempos que aí vêm e que, como já foi dito pelo Nuno, podem ser até tempos difíceis. Obviamente também fazer aqui um agradecimento público à população do nosso território da Cimo do Douro, porque tem sido também com o seu empenho, com a sua paciência que nós temos conseguido ultrapassar, digamos, esta ideia de que a pandemia pode ser um perigo para os territórios, e é, mas também esse empenho e essa paciência, este isolamento e o confinamento a que têm estado sujeitos, trazem esta confiança ao território. Poucos casos, é um sinal de confiança. E eu acho que nunca, como agora, fez tão sentido aquela frase do Turismo de Portugal que dizia num spot publicitário: vá para fora, cá dentro. Eu acho que nós hoje temos a obrigação de fazer as nossas férias, fazer a nossa atividade normal do dia a dia neste verão que aí vem, viajando dentro do nosso Douro, porque ele é tão grande, é de uma dimensão espetacular, é um excesso da natureza, como diria Miguel Torga, e é nesse excesso de natureza que nós queremos vender a nossa confiança e convidar todos os que são do Douro a visitarem melhor o Douro. O Douro passou a ter mais 4 ou 5 municípios que não tinha, não sei que letra que tem agora, que é Sobrancelho, Boimenta da Beira, Tarouca e Penedono. E por isso desafiar a gente do Douro que conheçam este Douro mais recente, e eu desafiar estes meus a conhecerem o grande Douro do Rio, o grande Douro do vinho. E por isso, e os de fora, visitem-nos também. Muito obrigado, Luís, por esta oportunidade que nos deu aos três. Podemos falar um pouco da nossa atividade, das nossas ambições, das nossas preocupações, mas acima de tudo desta transmissão, desta imagem de confiança que nós os três, representando os 19, queremos dar a todo o país e à região, de que o Douro é um espaço seguro. Não tem muita gente e essa às vezes pode ser uma razão para andarmos a mais segurança. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Val Douro. Já sabe, se perdeu a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast. Este programa tem edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estas semanas, e renovo também um beijinho para ela, por causa das suas funções profissionais, tem estado ausente do programa. Eu queria, passa a ousadia, e se calhar em nome um bocadinho também de toda a sociedade civil, agradecer através de vocês os três e obviamente estender a todos os outros presentes de Câmara que de uma forma geral têm sido exemplares nesta resposta, mas
do nosso nome, do nome de quem está do lado de cá e de quem durante algumas semanas ou durante alguns dias ou se calhar ainda sente algum medo e apreensão perante isto, agradecer-vos pelas autarquias terem estado ao nosso lado, ao lado da população, ao lado de todos aqueles que por algum momento, ainda por mais pequeno que seja, de certeza, nestes últimos 2 meses sentiram alguma angústia, mas que tenho a certeza que também agora olham para o futuro com alguma esperança e com a certeza de que vamos mesmo todos ficar bem. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito boa noite.